Olá! É impressionante, né? Como um texto com milhares de anos como o Salmo 12 pode parecer que foi escrito ontem. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse texto e ver como ele ecoa de uma forma até um pouco assustadora na nossa era de pós-verdade e desinformação. O que será que um lamento tão antigo pode ensinar sobre um mundo saturado de mentiras? Vamos descobrir juntos? Para a gente organizar essa nossa análise, vamos pensar numa escada. Uma escada da revelação. A gente vai começar lá embaixo, no degrau do desespero humano, e vamos subir passo a passo em direção à luz da resposta divina. A cada degrau, a gente vai desvendar uma nova camada dessa mensagem que é, olha, muito poderosa. E essa subida vai ter 6 etapas principais. A gente começa sentindo o peso do lamento, depois vê o grande embate das palavras e analisa como acontece o livramento. Daí, a gente explora a verdade encarnada, os conceitos por trás da promessa e, no final, como a gente pode descansar nessa verdade hoje. Então vamos lá. Primeiro degrau. É aqui que a gente encontra o ponto de partida do Salmo. Um grito, sabe? Um grito desesperado que nasce de uma sociedade onde a honestidade, a fidelidade parecem simplesmente ter desaparecido. E o clamor é esse, ele já abre o poema com um impacto tremendo. Isso aqui não é um começo otimista, longe disso. É a voz de alguém se sentindo oprimido, quase extinto, lamentando a degradação moral por toda a parte. O salmista descreve o que a gente poderia chamar de uma ditadura da mentira. A opressão aqui não vem da espada, mas do controle da narrativa. É o discurso duplo, as palavras manipuladoras usadas como arma. E o alvo, isso é crucial, são sempre os mais vulneráveis, os pobres, os necessitados. É um cenário onde o que é perverso se tornou o padrão, o normal. Subindo para o segundo degrau. É aqui que o coração do Salmo se revela. A gente vai ver um choque, um confronto direto entre dois tipos de palavras, dois discursos que são completamente opostos um ao outro. E o contraste aqui é, uau, total. De um lado, a arrogância humana gritando quem é senhor sobre nós. São palavras usadas como ferramenta de poder, de autonomia. E do outro lado, a palavra de Deus, que não é vazia, não é só barulho. É uma resposta direta ao sofrimento. É uma promessa de ação, de salvação. Ok, então o cenário está montado, o conflito está claro. A pergunta é, como exatamente Deus age? No nosso terceiro degrau, vamos dissecar a resposta divina, entender a estrutura dela. A resposta de Deus quebra o silêncio em 3 atos. Primeiro, atenção. Ele age por causa do clamor dos oprimidos. Segundo, urgência. A intervenção é agora, não num futuro distante e incerto. E terceiro, salvação. A promessa clara de colocar quem sofre em um lugar seguro. O governo de Deus não é nem um pouco indiferente. Vamos para o próximo degrau. Agora a gente vai ver como essa promessa, feita há tanto tempo, encontra seu ponto máximo. A teologia bíblica faz uma ponte direta entre esse lamento antigo e uma resposta que é definitiva. E mais do que isso, pessoal. Pois é, na interpretação cristã, Jesus é a resposta completa ao Salmo 12. Ele é o piedoso definitivo, que sentiu na pele a violência de palavras falsas. Ele não só fala a verdade, ele é a palavra de Deus que se fez carne, pura, sem engano. E ele se levanta, exatamente como prometido, para libertar os oprimidos. Agora que a gente já viu a promessa e seu cumprimento, vamos aprofundar um pouco mais. Existem alguns conceitos teológicos aqui que são a base de todo o Salmo. Vale a pena olhar de perto. A raiz de toda aquela arrogância que a gente viu no Salmo é o que podemos chamar de ateísmo prático. E o ponto aqui não é se a pessoa nega ou não a existência de Deus. É viver como se ele não visse, não ouvisse, não importasse. É agir como se fôssemos a autoridade moral final, os donos dos nossos lábios, uma atitude bem perigosa em qualquer época. E em contraste total com as palavras cheias de engano dos homens, o Salmo nos dá uma imagem poderosíssima. A palavra de Deus é como prata refinada. Essa metáfora é incrível. Ela diz que essa palavra é, primeiro, preciosa, segundo, perfeita, purificada 7 vezes, um número que simboliza a perfeição, e terceiro, provada pelo fogo. Ou seja, pode confiar, porque ela resiste a qualquer teste, é livre de qualquer impureza. É uma promessa infalível. Mas, apesar de toda essa certeza, o Salmo não termina de forma ingênua. Pelo contrário, ele termina com uma dose de realismo brutal. Ele reconhece que no presente, no aqui e agora, os perversos ainda estão por aí e o que é vil muitas vezes é exaltado.
A vitória de Deus é certa, sim, mas a luta contra a mentira é uma realidade que a gente não pode negar. Chegamos ao último degrau da nossa escada. E agora? Como é que a gente pega essa verdade antiga e aplica no nosso mundo, onde a desinformação e a mentira parecem estar em todo lugar o tempo todo? Essa é a pergunta que o Salmo nos joga no colo. Se a mentira virou o normal e o que é ruim é aplaudido, qual é a resposta? Desespero? Se entregar? Ou existe um outro caminho? A resposta, segundo o Salmo, não é desespero, é uma confiança ativa. E isso acontece de 3 formas. Primeiro, fugindo da falsidade na nossa própria vida, nas nossas palavras. Segundo, se alimentando da verdade, se engajando com aquela prata refinada para não ser seduzido. E terceiro, encontrando um descanso que é seguro, não baseado em otimismo cego, mas na promessa de proteção de Deus. E no fim, a conclusão é esta. Em um mundo cheio de discursos vazios e promessas quebradas, a mensagem do Salmo 12 continua de pé. As pessoas podem tentar se declarar donas das palavras, donas da narrativa, mas no fim das contas, só existe um Senhor da verdade. Sua palavra é pura, sua justiça é certa e o socorro dele é para agora.